Fala pessoal, bem-vindos mais uma vez. E eu queria falar hoje rapidinho sobre a Páscoa. A Páscoa que nós celebramos todos os anos. A gente está em abril de 2020 e a gente está aí em plena quarentena de coronavírus e a gente vai celebrar a Páscoa. E o que a gente pensa sobre a Páscoa? De onde vem a Páscoa? Qual é a história da Páscoa? De onde vem o coelho da Páscoa, né? E o porquê de tudo isso e como isso tudo começou. Bom, tudo que a gente vê de Páscoa, quando a gente vai na rua, a gente liga a televisão, a gente vê ovos de chocolate, coelho da Páscoa, certo? É o que a gente vê na rua, é o que a gente vê nos mercados, é o que a gente vê as pessoas falando, os presentes de Páscoa, as encomendas de Páscoa, todos ovinhos de chocolate para lá e para cá, coelho da Páscoa. Essa é a celebração da Páscoa que a gente vê hoje na rua, certo? Mas será que começou desse jeito mesmo? Aonde foi que começou e de onde vem o ovo e o coelho? Enfim, a palavra Páscoa vem da palavra, né, Passover. A palavra Passover, são duas palavras. Passover, uma coisa, passar por cima ou atravessar, go through, né? É a expressão Páscoa que vem do hebraico. A expressão, a palavra Pessah, vem do hebraico. Daí vem a palavra Páscoa. Como começou tudo isso e de onde vem essa expressão do hebraico Pessah? Eu fiz uma linha do tempo aqui, simples, só para a gente se encontrar um pouco. A gente está ali em 2020, né? Aqui está Jesus, nasceu no ano 0, morreu no ano 33. E 1450 anos antes, no Egito, foi aonde foi celebrada a primeira Páscoa. A primeira Páscoa foi celebrada 1450 anos antes de Cristo no Egito. Quem celebrou essa Páscoa? Foram os egípcios? Não foram os egípcios, foram os hebreus. Os hebreus eram escravos na terra do Egito nessa época e Moisés chegou para libertá-los. Você provavelmente já ouviu falar dessa história. Moisés chegou para libertar o povo hebreu do Egito. E como que a Páscoa entrou nessa história? Moisés está ali o tempo todo tentando libertar o seu povo, conversando com o faraó, e o faraó endurecido não liberta o povo. E Deus vai mandando aquelas pragas, as famosas pragas do Egito, né? E na 10ª praga, na última praga, Deus fala com Moisés antes, e isso está relatado no capítulo 11 de Êxodo, e ele avisa Moisés que vai passar a última praga e para o povo se preparar. E no capítulo 12 de Êxodo, ele passa a instrução para o povo, o que o povo deveria fazer para a praga não chegar neles. O que acontece? Deus falou para o povo assim, ó, a última praga vai passar, os primogênitos do Egito, tanto dos homens quanto dos animais, vão morrer. Para que isso não aconteça na sua casa, o que você precisa fazer? Você vai pegar um cordeiro novo de 1 ano, você vai matar esse cordeiro, você vai assar esse cordeiro inteiro, comer esse cordeiro. O sangue desse cordeiro você vai passar nas portas da sua casa, portas, janelas da sua casa, e com essa marca, assim que a praga passar pela terra do Egito, você não será atingido. E aí, eu quero ler com você rapidinho aqui, capítulo 12 de Êxodo, no verso 11. Depois que ele dá toda a instrução para o povo, ele manda o povo assim, e vós o comereis assim, o cordeiro, com vossos cintos na cintura, vossos sapatos nos pés e vosso cajado na mão, e o comereis às pressas. Esta é a Páscoa do Senhor. Então, no capítulo 12 de Êxodo, com esse sacrifício, é instituída a Páscoa. E aí o povo, você vê que o povo já está comendo ali pronto para ser liberto. E a Páscoa foi instituída ali. Aí eu me pergunto, a Páscoa foi o sacrifício do cordeiro para libertar aquele povo, para que a praga não pegasse aquele povo.
E um pouco mais na frente no capítulo, Deus manda que eles celebrem essa data até os fins dos tempos, pela libertação que eles estavam recebendo das mãos de Deus. E isso é a Páscoa. A Páscoa é a libertação de um povo da escravidão, tirando um povo da escravidão para a liberdade, levando esse povo para a terra prometida que Deus tinha para eles. Isso aqui é a Páscoa. E o mais interessante da Páscoa, o mais importante, o principal da Páscoa, é que esse cordeiro de 1450 anos antes de Cristo estava apontando para o que iria acontecer 1450 anos depois com a vida de Jesus. Jesus foi esse cordeiro que morreu por nós, para que eu e você hoje fôssemos libertos. Esse cordeiro do Egito aqui estava apontando para o que iria acontecer 1450 anos depois. Isso é a Páscoa, resumidozinho aqui. Essa é a história da Páscoa. Agora, minha pergunta é: aonde tem coelho e aonde tem ovo nisso? Aonde tem ovo, aonde tem coelho? Até agora, nessa linha do tempo, eu não encontrei nem coelho, nem ovo. Então, de onde vem o Easter? Easter é outra palavra também usada para Páscoa, né? De onde vem o Easter? Essa palavra Easter, ela vem da rainha Ostera, ou Ostara, que é uma rainha da mitologia nórdica germânica. Essa rainha é conhecida como a rainha da fertilidade, a rainha da primavera na mitologia nórdica. O que isso tem a ver com Páscoa? O que essa rainha tem a ver com Páscoa? Ou com ovinhos ou com coelhos? Bom, falando rapidinho aqui, eu adicionei uma informação na nossa linha do tempo. Então, aqui no Egito foi celebrada a primeira Páscoa, apontando a vinda de Jesus. Na época de Jesus, o império que dominava era o Império Romano. O Império Romano ele tinha como tática para conquistar os povos ao seu redor, além da guerra, tudo, eles traziam as religiões dos estrangeiros todos para dentro do império para poder dominá-los através do exército, da economia e da religião também. Então eles traziam, então o Império Romano ele começou a ficar muito fragmentado, muitas religiões, inclusive o cristianismo foi uma dessas religiões, mas isso não é assunto para hoje, isso é outra história. Então, em 476 depois de Cristo, tem a queda do Império Romano. A queda do Império Romano. Então, mais ou menos nessa época de 476 depois de Cristo, com a queda do Império Romano, se formam vários reinos, vários povos divididos ali a partir do Império Romano fragmentado. E um desses povos são os povos germânicos, os povos nórdicos ali, mais ou menos da região onde a gente conhece a Alemanha hoje, talvez mais para o norte ainda um pouco também, são o povo nórdico. Esse povo tinha uma mitologia em que eles adoravam a rainha Ostera. E agora a minha pergunta é: qual é o animal favorito da rainha Ostera? O coelho. O coelho é o animal favorito dela na mitologia nórdica. E conta a mitologia que teve uma vez que a rainha tentou transformar um pássaro que ela tinha em um coelho. E aí a transformação não aconteceu muito boa e acabou que esse coelho botava ovos. Daí vem o coelho que bota ovo. Da transformação que a rainha Ostera fez na mitologia germânica 476 depois de Cristo. Se você pesquisar no Google rainha Ostera e botar as imagens, você vai ver que é uma deusa que está sempre com um coelho. Coelho e ovinhos, representando fertilidade, representando a primavera com os ovinhos coloridos. Daí vem o ovo e o coelho. Agora a minha pergunta continua. O que é que tem a ver o coelho e o ovo com a Páscoa? Cara, a Páscoa significa libertação. A Páscoa é um plano de Deus de salvação de um povo, de salvação das nossas vidas. Não tem nada a ver com coelho, não tem nada a ver com ovo.
e esse ovo, esse coelho veio de outra história que não tem nada a ver com Páscoa, certo? Então, coelho e ovo estão fora de Páscoa, nada a ver, absolutamente nada a ver com Páscoa, o coelho e o ovo. Não tem nada a ver com Passover, não tem nada a ver com Pessah, não tem nada a ver com passar de uma escravidão para a liberdade. Então, a minha oração é para que nessa Páscoa você encontre a verdadeira razão da Páscoa, o verdadeiro motivo da Páscoa, que é o sacrifício do Cordeiro, o sacrifício de Jesus por mim e por você, para que eu e você deixemos a escravidão e partimos para uma vida de liberdade, uma vida com Deus, uma vida na luz, um sacrifício do Cordeiro que nos trouxe salvação. Eu oro para que Deus alcance a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Dá um like aí, passa esse vídeo para a galera. Deus abençoe.